E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. É isso, meu irmão. Hoje é quarta-feira, dia 22 de setembro. Com certeza um dia abençoado. Olha, em Brasília tá aquele calorzão maravilhoso, porém um céu bastante indeciso, né? Nesse momento em Brasília, 30 graus, cravadinho, meu Deus. Jesus dos crentes, como diz um amigo meu. São 10h08. E hoje, quarta-feira, dia da nossa Quarta Missionária. E já está por aqui, o nosso querido missionário Halisson. O meu amigo Halisson já está plugado com a gente. Deixa eu só ver aqui, acho que não me passaram as informações de onde que meu amigo Halisson está falando. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a apresentação do nosso querido missionário. Claro, ele é missionário da Junta de Missões Nacionais e hoje está plantando igreja no sertão brasileiro, e ele está atuando hoje nas cidades de Petrolina, Juazeiro. Eu gosto de Petrolina, mas também gosto de Juazeiro. Tem uma música meio parecida com isso aí, não é, ô Halisson? Bom dia, querido, seja muito bem-vindo na rede. Bom dia, meu querido irmão Elber, todos os ouvintes da Rádio 316, que alegria estar participando com vocês nessa manhã abençoada e compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem feito ali no sertão e os nossos desafios ali para o sertão, juntamente aí com a alegria de estar recebendo logo a nossa carreta missionária, Elber. Maravilha, pois é, há uma expectativa para ir, não é? Da carreta missionária que vai estar aí em breve aí no sertão, no nosso sertão brasileiro. Agora me diz uma coisa, você já se decidiu aí ou não? Como diz o poeta, eu gosto de Petrolina e adoro Juazeiro. Como é que você já se decidiu aí? Quem é quem aí ou não? Ou você tá ali no meio dos dois, ama todo mundo e vamos que vamos? Então, pastor Elber, eu tô em cima da ponte, entendeu? Tá certo, uma hora você ora com a mão direita para um, depois com a mão direita para outro e por aí vai, né? Então, ambos estão aí no coração, né, Halisson? Mas e aí, tá tudo bem, tudo tranquilo? Você tá plantando igrejas então no sertão brasileiro, né? E hoje atuando aí em Petrolina e Juazeiro, duas belíssimas cidades famosíssimas. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, o Halisson, qual a maior dificuldade, né? Nós sabemos que o sertão, o Nordeste, né, em si, tem uma tradição em uma religião, né, que também se considera cristã e tal, e é uma tradição muito forte e tal, né? E qual é uma das maiores dificuldades que vocês têm de plantação de igrejas aí nessas cidades, principalmente nas pequenas cidades, né, onde talvez essa religião é muito forte? Então, meu amigo, aqui no Projeto Sertão, o Projeto Sertão ele foi criado para que nós pudéssemos atender, né, e alcançar as comunidades rurais dessas cidades sertanejas. Então, são comunidades que ficam distantes dos centros urbanos, sabe? Muitas vezes, até mesmo sem estradas para que a gente possa chegar até lá. E são muitos desafios. Entre eles, nós temos aí essa questão da religiosidade do pessoal, da turma, mas que lá na zona rural, por se tratar de um pessoal, de uma turma que por muito tempo, graças a Deus, isso está acabando, né? Porque os sertanejos estão entre aqueles povos não alcançados do Brasil. Sim. Por muito tempo nós deixamos eles de lado, mas do ano de 2014, 2013, nós temos trabalhado ali com essa turma lá do sertão, e tem sim muitos desafios, entre eles a religiosidade, mas que é vencida, pastor. Por quê? Uma das grandes dificuldades que sentimos no passado é porque batimos de frente com a religiosidade das pessoas. Nós queríamos desafiar, queríamos encarar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com a nova visão da Igreja Multiplicadora, nós temos ali a aproximação, primeiramente, a amizade das pessoas, certo? Quando estamos ali dentro da casa das pessoas, quando estamos com eles já, eles são nossos amigos, ali nós começamos, claro, antes, todo aquele trabalho de oração que tem que ser feito antes ali, mas quando nós estamos dentro da casa deles, nós
começamos ali a compartilhar, tá certo? Através de testemunho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo com esse pessoal. E tem sido assim, pastor, uma maneira assim maravilhosa. Então, a religiosidade nas cidades pequenas, ela se torna um pouquinho mais forte, porque tem cidades pequenas que muitas vezes a gente tem que pedir o líder religioso lá da cidade permissão. As pessoas da cidade falam isso, permissão para andar com a Bíblia. Olha só, que Meu coisa, Deus. né? Meu Deus. E vocês, normalmente, você falou agora aí que vocês atuam nas regiões mais rural, né? Que às vezes não tem acesso, não tem nem estradas para lá e tal. E como é que vocês fazem para ir para esses lugares? Além das estradas, né? O pessoal que tem, muitas delas não tem nem energia elétrica, pessoas que não sabem ler, não sabem escrever. Então, é essa situação em que nós estamos trabalhando lá. Então, a ida para lá, nós vamos em alguns carros apropriados para chegar a essa turma, principalmente que assim, não é que o sertão não vai chover, o sertão chove. Sim. O problema do sertão é que quando chove, rapaz, chove tudo, em uma semana cai água pro ano todo. Meu Deus. Fica sem água. Então essa é uma grande dificuldade lá de chegar no sertão. Então, usamos lá bicicleta, moto, certo? Ônibus para chegar, van. É assim que é feito o trabalho lá no nosso sertão. Certo. E você já atuou... Você é de onde, o Harrison? Eu sou natural de Mossoró, Rio Grande do Norte. Mossoró, Rio Grande do Norte. E aí no Nordeste você já passou por onde? Você já atuou aonde aí plantando igrejas? Nós já atuamos ali nas cidades ali de Florânia, São Vicente e Tenente Laurentino Cruz. Foi um período ali de 7 anos, abençoados ali naquela região, e depois a gente desceu no ano 2014 para a cidade de Bom Jesus de Lapa, justamente para começar o projeto Sertão. E 2017 Bom Jesus de Lapa foi um período assim abençoado, onde o projeto Sertão se consolidou, e depois a gente subiu. Hoje nós estamos aqui desde 2017 atuando aqui na cidade de Juazeiro, Bahia, e Petrolina, Pernambuco. Certo. E nas cidades que você já passou aí, o Harrison, conta para nós qual foi a que você mais teve dificuldade de penetrar nessa cidade, assim, né, com o evangelho, justamente que é uma das barreiras que eu vejo muitos missionários falando, é exatamente isso, que quase toda cidade pequena que eles chegam, tem lá o líder, né, um líder religioso e tal, e aí tem que ir lá e tal, conversar com esse cara, pedir permissão para fazer de repente uma reunião numa praça, enfim, qualquer movimento que você for fazer dentro da cidade, você tem que ir lá pedir permissão para esse camarada. Às vezes isso é muito comum de acontecer, né, em algumas cidades. Conta pra gente qual a cidade que você mais teve dificuldade de penetrar aí com o evangelho. Então, eu não digo dificuldades. A gente teve alguns, vamos dizer assim, empecilhos, porque principalmente não na zona rural, o pessoal recebe até o evangelho de bom grado, né? As nossas maiores dificuldades são os grandes deslocamentos que temos que fazer. Mas nas cidades, a maior dificuldade também, além da religiosidade, é também um grande êxodo, certo? Porque apesar de estarmos na cidade, mas cidades pequenas, quando um jovem, certo? Ou alguém consegue um emprego melhor, eles se mudam para cidades maiores. Então, essa sim é uma grande dificuldade de plantar uma igreja numa cidade pequena no Nordeste, porque são lugares onde às vezes eu cheguei às vezes a perder na cidade de Florânia, e em 15 dias, 15 pessoas da igreja saíram para ir morar em outras cidades grandes. Então assim, você leva-se um tempo para trabalhar, né, uma luta grande e tal, aí de uma hora para outra melhora de vida, claro, Deus abençoando, glória a Deus por isso, mas aí eles saem e vão para outras cidades. Então é sempre aquele grande êxodo assim, das cidades pequenas para as cidades grandes. Meu Deus. E então aí quando vocês, normalmente aí quando a coisa já tá, vocês estão fazendo planos de expansão e crescimento, de repente o dia amanhece e tá todo mundo deixando a cidade porque estão indo para novos horizontes, né? Tá certo. E Harrison, aí você é casado, né?
Sou casado, rapaz, casado há 16 anos com a mulher mais bonita do Nordeste. Eita, que legal. E você tem filho, Alisson? Ou Alisson? Tenho 2 filhos, tenho. O nome da minha esposa é Gleiciele, e o nome dos meus filhos, eu tenho um de 12 anos, que é o Samuel, e uma de 5 anos, que é a Ana Raquel. Ana Raquel, pronto. Então a galera ainda é pequenininho ainda, né? Então esse povo tá tudo andando contigo aí. E o que é que a tua família, por exemplo, diz aí? O que é que eles têm aprendido com essa questão de você plantando igreja e andando o Brasil? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque hoje nós temos muitas pessoas que nos ouvem e às vezes o chamado tá batendo, tá gritando no coração, né? Então, com certeza tem muita gente que tá aí tá na indecisão, né? Não sabe o que fazer, não sabe como fazer, né? Não sabe se vai, não sabe se fica, e com isso fica angustiado, fica entristecido e tal. E eu queria que você contasse um pouco como que é a tua rotina, por exemplo, né? Como é que você faz com a tua família, como é que você traz a tua família para dentro, né? Dessa tua jornada de estar aí sempre, né? Queira ou não, você está fazendo uma viagem, porque se você for, vai para um lugar, vai para outro, né? Vai para uma cidade, vai para outra, e como é que você traz a tua família para dentro desse contexto, para dentro dessa agenda, dessa rotina tua aí diária? Então, quando nós fomos para o campo, eu só fui quando a minha esposa também teve aquela confirmação no coração dela de que ela ia estar comigo e de que o chamado também seria para ela. Certo. Mas quando se trata dos filhos, né, é sempre nessas várias mudanças, né, que nós passei, e que desde 2007 nós estamos como missionários da Junta. Então, nesse período, várias mudanças. E aí, o que acontece com os nossos filhos? Às vezes eles ficam um pouco sem entender essa questão do chamado. Mas como nós fazemos os nossos cultos domésticos todos os dias, então trago para eles histórias, tá entendendo? Do apóstolo Paulo nas viagens missionárias, e conto isso para eles de uma maneira bem divertida, bem engraçada, bem interessante, bem aventureira. Então, sempre que há uma mudança dessa de campo, aí eu chego, eles reúnem, dizem, estão preparados para uma nova aventura e tal, aquele negócio. Então faço toda uma logística, tá entendendo? Para que eles possam embarcar comigo. E graças a Deus, graças a Deus, os meus filhos são muito envolvidos, até mesmo quando nós vamos fazer uma viagem numa zona rural e chega ali a 40, 50 quilômetros, e às vezes nós temos que dormir, sair do próprio conforto da nossa casa e dormir na casa de alguém, às vezes até mesmo dentro de uma barraca, para que às vezes o trabalho termina tarde e não tem mais carro para retornar. Então nós fazemos disso acampamentos, tá entendendo? E aí entro nessa aventura, e assim nós vamos tocando o barco na obra missionária aqui no sertão. Maravilha. Então, ou seja, eles estão tendo experiências maravilhosas, né? Porque você conta a história e vive um pouco até mesmo da história que você conta junto com eles, né? É isso aí, Eles conseguem vivenciar isso, né? Que bacana, glória a Deus, que legal a estratégia. Agora, Alisson, tem uma pergunta que eu costumo fazer aqui para todos os nossos missionários, né? Inclusive alguns deles quando vem para cá já sabe dessa pergunta e já sabe já tem até mesmo o que vai responder, né? Não sei se é o teu caso, mas a pergunta é a seguinte: qual assim a experiência? Eu vou começar pela cidade. Qual a cidade que te trouxe a experiência ou uma das, né? Com certeza são muitas experiências marcantes, mas uma das mais marcantes para você, qual a cidade que te proporcionou isso? Foi a cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Bom Jesus da Lapa, o que aconteceu por lá? Isso. Então, essa cidade nós chegamos para fazer o projeto, né, na zona rural da cidade, e quando nós começamos o trabalho, né, a expansão, a localização, onde é que a gente está, como é que a gente vai fazer, nós encontramos comunidades pequenas, né, com 30, 40 famílias, assim, no meio do nada, e pessoas dizendo assim, depois que a gente começa a falar do Evangelho de Jesus, as pessoas dizendo assim: por que vocês demoraram em chegar aqui? Meu Deus. Com 85 anos, fala assim: por que vocês demoraram tanto de chegar até aqui? Eu precisava conhecer esse Jesus, eu não poderia morrer
sem conhecer esse Jesus. Então, assim, e aí a gente vai falando de Jesus para eles, e eles mesmos vão testemunhando para os seus amigos, parentes, daquilo que Deus está fazendo em suas vidas. Então, assim, quando eu comecei em uma comunidade que ficava ali a 30 quilômetros mais ou menos de distância, quando eu pensei que não, eu já estava em 60 comunidades, aquele negócio, eu estava em 60 comunidades sem nunca ter ido lá. Por quê? Porque eles mesmos começaram a compartilhar o evangelho do Senhor Jesus Cristo em outras comunidades, e eles iam ganhando outros, e os outros iam formando líderes e iam para outras comunidades. Então, eu saí de lá sem conhecer algumas comunidades de que esses líderes estavam fazendo. Então, isso impactou bastante a minha vida, e em acreditar, certo, na formação de líderes para o nosso sertão, e mesmo sendo pessoas sem saber ler e sem saber escrever. Ah, que bacana. Olha, tem uma participação aqui, o Halisson, a nossa irmã Carminha, ela está dizendo o seguinte: bom dia, irmãos. A primeira vez que eu vi sobre o sonho da carreta missionária foi assistindo o culto online da Primeira Igreja Batista de Nova Odessa. O Halisson estava lá falando sobre missões. Moro em Capivari, São Paulo, e fui conhecer a carreta sexta-feira, dia 17, na igreja em Nova Odessa. Ah, que legal, bacana. Ela disse que te conheceu através aí de uma participação online, né, tua, que você estava falando sobre missões, né, e ainda a carreta ainda era um sonho, né, e a gente toda quarta-feira aqui, né, para os nossos ouvintes, e principalmente para os ouvintes que estão chegando hoje, né, tem muita gente nova chegando na rádio. Então, para os nossos ouvintes, toda quarta-feira nós temos aqui a nossa quarta missionária. Sempre estamos conversando com algum missionário, né, que está aí em algum lugar deste planeta de meu Deus, né, e hoje o nosso bate-papo está sendo aqui com o nosso querido Halisson. Que você está onde mesmo, hein, Halisson? Que ficou brincando ali em Juazeiro e Petrolina, e acabou que a gente eu não consegui perguntar para você de onde você estava falando. Onde que você está mesmo? Nós estamos em Petrolina numa semana, e em Juazeiro na outra semana. Certo, mas você mora onde hoje? Onde você está nas duas? Petrolina. Ah, você mora em Petrolina. Nesse momento você fala de Nesse momento você fala de Petrolina. Nesse momento eu tô em promoção missionária no estado do Rio de Janeiro. Ah, sim. Então você tá no Rio. Mas como meus filhos estudam, nós passamos ali a semana na cidade. Sim. E como o projeto de Petrolina fica a 18 quilômetros da cidade, então é próximo, tem como a gente vir para casa. Mas o projeto sendo em Juazeiro fica a 40 quilômetros de distância, então nós temos também uma casa lá em Juazeiro, lá na zona, na comunidade chamada Carnaíba do Sertão. Sim. Onde e aí a gente, nos finais de semana, vamos para lá, e quando os meninos têm folga, né, da escola, aí nós nos mudamos para lá também. Certo. Eu estava olhando aqui a agenda da carreta missionária, né? Ela vai estar em Bom Jesus da Lapa, no caso, ela vai estar do dia 27 ao dia 31 de outubro, né? Do dia 27 ao dia 31 de outubro. Agora eu não consegui ver aqui na agenda, não sei se você está sabendo, para Petrolina e Juazeiro, não sei se a carreta já vai passar agora lá, né? Mas pelo menos aqui nessa agenda ainda não está programada a estadia da carreta aí em Petrolina e também em Juazeiro, né? Mas acredito que se não der esse ano, mas no início do ano, com certeza a carreta vai estar passando por aí, né? No sertão, né? E claro, vai passar por aí também. Mas, Halisson, aí você estava falando a respeito da cidade de Feira de Bom Jesus da Lapa, né? Que você teve aí essa experiência maravilhosa, né? Onde as pessoas estavam esperando, né? Tipo, mais ou menos pareceu aquela passagem bíblica, né? Onde está aquele homem na porta do templo e dizendo que agora sim ele pode fechar os olhos porque ele conseguiu ver o Salvador, né? Sim. Então, mais ou menos isso, né? Essas pessoas, alguns já com uma certa idade e aguardando, né? Mas a salvação chegou e glória a Deus, né? Por isso, e glória a Deus pela vida de vocês também. Agora, eu queria que você contasse para nós, Halisson, agora experiências pessoais, com pessoa no caso, né? Com pessoas no caso, né? Qual a experiência durante esse tempo que você está aí como missionário?
né? Qual a experiência assim que mais te marcou com alguém, né? Que de repente você chegou e tipo olhou para ele e falou: rapaz, isso aí vai me dar trabalho, ou então, rapaz, isso aí não vai ter jeito, e de repente virou aí, né? Uma bênção, virou aí um homem ou uma mulher de Deus, ou outra coisa, né? Não sei, eu tô te dando um exemplo, mas eu sei que experiências são muitas, né? Mas assim, eu queria que você contasse uma para nós também nesse sentido. Essa experiência que eu quero compartilhar foi aqui já na cidade de Juazeiro, na comunidade Carnaibinha, ou Carnaíba de Dentro, né, que fica aí a 30 quilômetros distante aqui do centro da cidade de Juazeiro, da Bahia. Nós chegamos e encontramos ali uma irmã, por nome da irmã Ruth, uma mulher bem depressiva, né, passando por momentos difíceis, doente. E ali a minha esposa começa a conversar com ela, começa a discipular ela, ganha ela para Jesus, e a gente começa a trabalhar. E mesmo ela nessa situação, ela tem amigas. Então ela conhecia, ela é bem amiga, a irmã Ruth, da Maria do Rosário. E a Maria do Rosário é uma grande líder religiosa lá daquela região. Sim. E foi uma das pessoas que a gente tinha que pedir permissão para fazer alguma coisa, porque ela era até mesmo uma grande líder, sabe? Grande líder mesmo da religiosa daquela região. Sim. E aí a dona Ruth, a gente ensina ela a orar. E ali Ruth chegou para ela, começou a orar pela vida dela, falou que estava orando. Com o tempo, ela ganhou a vida da Maria do Rosário para Jesus, ou seja, eram amigas, ganhou uma amiga, ganhou outra para Jesus. Sim. E eu vi mesmo o mover de Deus, sabe assim, tremendo mesmo, questão pessoal, quando a Maria do Rosário, ela começa agora, enfrentou uma grande dificuldade na sua família, né, porque ela era uma das líderes, agora ela não é mais. Sim. Então agora é uma discípula de Jesus, mas aí ela começa a falar de Jesus para o filho que estava com o casamento destruído, que era o Sebastião e a Márcia. E aí ela ganha a vida do filho para Jesus. Sim. Entende, e aí ele fala assim: eu não posso deixar que o meu casamento acabe por conta de coisas erradas que eu fiz, eu preciso lutar pelo meu casamento. E ele começa a orar pela esposa, ganha a esposa para Jesus. Aí os dois se juntam agora, ganha a vida da filha para Jesus. Aí a filha entende tudo isso aqui, ganha a vida dos avós para Jesus. Então assim, Weber, é coisa linda que está acontecendo aqui no sertão. Meu Deus. Envolvido com drogas, sabe, no alcoolismo. Jesus libertou a vida desse menino, então se transformaram líderes aqui da nossa comunidade, pessoas que já estão até sendo preparadas para o envio, né, esse casal de Sebastião e a Márcia, para o envio para o Radical Sertanejo. Elber, que coisa linda que está acontecendo aqui nesse lugar chamado Sertão. Meu Deus, dá até um filme, hein? Dá um enredo pra filme isso aí, hein, o Alisson? Porque assim, imagina, né? Vocês contando assim, só a vitória, só a bênção e tal, é bom demais, né? Mas eu imagino até chegar esse momento, né? De vocês ganharem a amiga da Maria do Rosário, né? Maria do Rosário o nome? Isso, até vocês ganharem a amiga da Maria do Rosário e depois de tudo isso acontecer, né? Eu acredito que levou aí um tempo de, além de investimento em vidas, em palavra e tal, também um tempo em oração, não é verdade, Alisson? É verdade, muito, a gente às vezes fala, né, que nós passamos nas igrejas e a gente começa a compartilhar sobre o que Jesus está fazendo no sertão e as pessoas chegam a sorrir, a se emocionar, né, ficar maravilhado com tudo isso. E eu sempre gosto de falar para elas falando o seguinte: olha, para que a gente pudesse chegar até aqui e contar tudo isso para vocês, foi pago ali um alto preço, né? Não é fácil, só a gente sabe mesmo estar lá no campo, as lutas que são enfrentadas, os desafios são enormes, mas sempre de cabeça erguida, sabe, confiando no Senhor e sempre agradecendo a eles. E a gente sabe que muitas coisas dessas que a gente passa lá no sertão, muitas lutas, desafios, nós conseguimos vencer. Por quê? Porque o povo de Deus tem orado e tem ajudado as suas orações pelos seus missionários. E eu acredito nisso, Elber, de que a oração, certo, ela tem poder e a gente
convoca, né? Continua convocando o povo de Deus a continuar orando por seus missionários e principalmente por mim e por minha família, para que nós possamos ali continuar avançando firmes ali no sertão. Sim, a gente sabe que quando vocês contam, né, como você muito bem já falou aí, quando vocês contam a bênção, a vitória e tal, e todo mundo se emociona e chora e dá glória a Deus e tal, a gente sabe sim, né, que tem esse preço por trás, e o preço é muito árduo, como você já falou. Mas assim, o que eu vejo também nesse bate-papo com os missionários aqui, que eu vejo muito é exatamente quando há esse retorno, né? Isso é o combustível que move o missionário. Por exemplo, a história aí, né, da Maria do Rosário e a família dela, né? O que Deus está fazendo, o que Deus está movendo nesta família, né? Como você falou, disso aí já está rendendo até mesmo radicais missionários, né? Que já estão aí se preparando. Então assim, isso é o que move, né? Isso é um dos maiores combustíveis para vocês, não é, o Halisson? É isso aí, que às vezes a gente tá ali no dia a dia e as coisas vão acontecendo e a gente não vai percebendo, sabe, Weber? Sim. E irmãos que nos escutam aí na 316, e quando nós estamos numa promoção missionária, que aí a gente, mesmo assim, a gente vai organizando todos os slides, os vídeos, vai organizando tudo, mas quando aquilo que você organiza e que você faz no campo, aí organiza nos slides para mostrar na igreja, que sai naquele telão, parece que a ficha cai ali. Sim. Sabe? Olha que coisa linda. Tá conceituado. E até mesmo a gente começa a chorar. Sim, porque... Com tudo isso. Porque assim, eu acredito que quando vocês chegam na cidade, né, que vocês chegam com a cara e a coragem, né, como dizia minha avó. Isso. e claro, né, debaixo de muita oração e tal, ou seja, vocês estão preparados para desbravar. Vocês não sabem o que é que tem pela frente, né? E dificuldade é certeza que vai ter, né? Facilidade muito pouca, né? Mas, porém, vocês têm aí na frente um Deus que garantiu que era para ir, e se era para ir, ele iria fazer, não é verdade? E então assim, isso é que é o bacana, né? Que eu vejo de todos os missionários aqui, porque e é interessante essa tua colocação, que às vezes vocês estão ali mesmo no batidão, no dia a dia e tal, as coisas acontecendo e tal, só que vocês nunca pararam, né? Talvez como o dia a dia é muito corrido, vocês ainda não pararam para pegar, vamos dizer, aquele extrato, né? Sabe aquele extrato bancário? Entradas e saídas e tal, e para saber como é que está o saldo desse negócio, né? E aí quando você se depara com isso e vê um saldo positivo, e aí é bacana demais, né? É muito gratificante. O Halisson, aí assim, eu tenho aqui no nosso... como ouvintes, como eu já te falei, tem muita gente, né? Muitos jovens, muitos casais novos, muita gente que, como eu te falei, esse chamado está gritando no coração, né? O que você diria então para essas pessoas que nos ouvem? Claro que a gente sabe que nem todo mundo tem um chamado do Halisson, né? Mas tem aquele que tem um chamado de, por exemplo, de custear a obra, tem aquele que tem um chamado, por exemplo, de bancar o missionário, né? De bancar uma família missionária, de ter ali, né? Tem aquele que sei lá, que pode estar como um voluntário nas suas férias, é um profissional, né? E pode doar ali 5, 10 dias das suas férias para estar junto numa dessas ações aí que vocês fazem, ou numa desses lugares que vocês estão, porque é uma das coisas que eu também vejo aqui, uma das maiores dificuldades que eu vejo, que os missionários às vezes falam muito, são de voluntários, né? Às vezes tem essa dificuldade para voluntários, ou seja, para as pessoas virem e ajudarem a fazerem as movimentações nas cidades e tal, né? As ações nas cidades e tal, e essa é uma das dificuldades. Eu queria que você falasse então para essas pessoas que nos ouvem e que sabem que tem esse chamado, que esse chamado está gritando no coração. Queria que você trouxesse uma palavra e falasse alguma coisa para essas pessoas agora. Então, eu quero dizer para vocês, se vocês puderem e estiverem para estar conosco, certo? No projeto Sertão aqui em Petrolina, Pernambuco, Juazeiro, Bahia, como tantas outras cidades que já existe o projeto, venha nos ajudar, venha
nos ajudar a evangelizar o povo sertanejo. Eu gosto de lembrar agora, lembrei agora, né? Teve uma igreja aqui no Rio de Janeiro, que eles foram para lá no período do Natal, e aí eles falaram assim, não, vamos fazer um Natal aí para os sertanejos, e o tema vai ser um Natal inesquecível. E aí a turma veio para o sertão, passou aqui 8 dias conosco aqui no sertão, como se fosse uma caravana, né? E passaram aqui esse período conosco no sertão. Rapaz, esses meninos aqui, essa turma andou conosco aqui nessas comunidades, e a gente subiu e desceu aqui nessa roça, e no último dia eles fizeram uma cantata. Na cantata, quando eles terminaram lá, aí todo mundo começou a chorar, né? A igreja estava louca, acho que tinha umas 400 pessoas na igreja, dentro da roça. Eu acho que o senhor não consegue imaginar isso, não. Meu Deus. E aí o pessoal da cantata, da caravana que veio, tudo chorando, aí eles chegaram para mim, me chamaram assim num canto, e chegaram assim para mim, pastor, nós viemos aqui para fazer um Natal inesquecível para o povo sertanejo, mas está todo mundo aqui chorando porque, na verdade, o Natal inesquecível foi para nós. Deus está fazendo um Natal inesquecível para as nossas vidas. A gente não vê quem não foi fazer para eles. Deus é que quis fazer para a gente, por causa da realidade e das coisas que nós vimos aqui acontecer aqui nesse do povo sertanejo aqui nesse lugar. Então, sim, se você tem e consegue passar um período conosco, fique à vontade, certo? Eu não sei se eu posso passar o nosso contato, eu não sei se a gente pode passar o contato do WhatsApp para aquelas pessoas que querem. Claro, pode sim, com certeza. Eu quero dizer assim, eu quero doar um final de semana para estar aí, eu quero doar uma semana. Pessoal, o campo está aberto, o campo está pronto. Nós precisamos de ajuda para essa grande colheita. Se você quer vir nos ajudar no evangelismo, nas visitas, às vezes uma simples visita de alguém que você mora tão longe, digamos que mora, vou dar um exemplo aqui, mora em Minas Gerais, aí vem de Minas Gerais visitar, nos ajudar. Quando você chega na casa de um desses sertanejos, eles olham e falam assim, como a Dona Ruth lá, o marido do Rosário, fala assim, não acredito que você veio de tão longe para vir me visitar. Então, assim, são coisas que você pode fazer que vai sempre engrandecer o reino de Deus. Então, venha conosco, venha para o sertão, venha ajudar. E você também que é jovem, se sente um chamado, mas assim, eu estou no banco, mas eu sinto um chamado, as pessoas olham para mim e dizem que eu tenho um chamado, a minha igreja quer me enviar, venha ser um radical sertanejo, doe um ano de sua vida servindo ao Senhor Jesus Cristo no campo missionário. É um ano só de sua vida, e depois disso, se Deus confirmar no seu coração, você pode ficar até 4 anos plantando uma igreja batista aqui nesse sertão. E aí, talvez tenha aquele que nem consegue vir num curto período e não consegue doar um ano de sua vida, mas você pode contribuir, sabe por quê? Porque existem pessoas que Deus tem chamado para estar presente, para estar dentro da obra. E você, não, apesar de você não vir, você não deixa de participar, você não deixa de estar dentro da obra. Você pode contribuir através do nosso plano de adoção missionária. Você pode ir agora aí, tá certo? No site de Missões Nacionais, o chamado tem lá, Portal PAN, você procura lá Halisson e Gleiciele, você vai encontrar nosso lá e você vai fazer sua oferta lá, diretamente aqui para o nosso projeto, para nos sustentar aqui nesse lugar. Maravilha, então tá aí, tá aí o reforço desse convite, né? E eu acho que deve ser muito marcante, como você falou, né? O povo foi para aí achando que ia fazer a diferença e eles que saíram daí impactados, né? Com o que Deus fez através da vida deles e na vida deles, né, Halisson? E essa é uma oportunidade, né? E o que acontece? Talvez não, tenho certeza que você vai vir para o sertão, mas o difícil, sabe o que é? Talvez você até volte, mas o problema é que o coração fica no sertão, tá entendendo? Sim. E você volta de novo, porque se eu ficar preso aqui nesse lugar, aí eu quero saber, Web, se eu posso deixar para aquelas pessoas que têm interesse, eu quero fazer passar um período lá em Petrolina, em Juazeiro, ajudando lá no projeto. Eu posso deixar o contato do WhatsApp aqui agora, nesse momento? Pode, por favor. Então vamos lá, anote aí. É o DDD, o 77 99118 3938.
Repetindo, DDD 77 99118 3938. Então você pode me chamar no WhatsApp já, tá certo? Diz, eu quero, como é que eu faço e tal, a gente já combina, e aí vai ser uma honra e um prazer ter cada um de vocês aqui no nosso sertão. Maravilha, então tá aí, ó, anota aí, 77991183938, esse é o telefone do Harrison, o WhatsApp pessoalmente para você que de repente quer doar aí alguns dias das tuas férias, quer passar aí um tempo lá, quer fazer um estágio como missionário, então tá aí, eu tenho certeza que serão dias marcantes, não é, o Harrison? Dias marcantes aí no nosso sertão brasileiro. Hoje, então, você falou que está com trabalhos tanto em Petrolina como também em Juazeiro. São quantas igrejas estão sendo plantadas nesse momento, Harrison, por você e a família? Então, conosco aqui, comigo e minha família, nós estamos com 8 projetos de plantações de igreja. Eita. Só que 8, nós estamos 4 diretamente plantando igrejas. Os outros 4 são indiretamente, por quê? Porque são radicais que foram treinados por nós e aí desenvolveram um trabalho e nós entregamos a eles igrejas para que eles pudessem revitalizar ou até mesmo cidades para que eles pudessem plantar uma igreja. Então, como são cidades distantes, nós acompanhamos eles ali na mentoria e também na parte online também, né? Com toda essa pandemia, o online nos ajudou bastante, mas são 2 igrejas na cidade de Juazeiro e 2 igrejas em Petrolina sendo plantadas por nós ali naquela região. Maravilha. Então, assim, ó, enquanto você está pensando, o Harrison está plantando 8 igrejas. Meu Deus. Glória a Deus, Harrison, pela sua vida, meu irmão, pela vida da sua família, né, que estão aí atendendo esse chamado, e a gente percebe, sabe o que em você, Harrison? Uma alegria, né? Porque talvez tem muita gente hoje que está deitado em cima de milhares de reais, ou de dólares, ou de euros, né? Ou de qualquer outra coisa de valor material, mas não tem 10% da alegria que você tem, né? Porque hoje você está lidando com vidas, você está trazendo a salvação, apresentando, melhor dizendo, né? A salvação a vidas. E a gente vê a diferença até na tua fala, né? A satisfação, a alegria, né? De tudo isso acontecendo aí no Nordeste, e você sendo uma das pessoas que está reescrevendo ou ajudando a escrever, né? Esse novo tempo aí no Nordeste. A gente lembra, né, Harrison, que o Nordeste já foi sinônimo de praticamente de idolatria mesmo, né? Então todo lugar que você chegava reinava e predominava e era reino absoluto, né? De tudo quanto é tipo de idolatrias, né? E hoje a gente já vê que essa realidade já começou a mudar, né, Harrison? E mudar muito, né? Graças a Deus, meu amigo, graças a Deus essa realidade tem mudado. E só voltando um pouquinho por causa dessa questão da alegria. Então, a alegria, cara, fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, sabe? Isso é um privilégio, sabe? É um privilégio servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoa que faz a obra missionária do Senhor Jesus Cristo, a obra que Jesus nos chamou, a gente tem que fazer com alegria, porque assim, é um privilégio servir a Jesus. Tem tanta gente aí, bilhões de pessoas, mas que às vezes estão sentadas esperando sempre algo acontecer, e aí Jesus levanta pessoas para que se envolvam na obra missionária dele. Então, meu amigo, a gente tem que ficar mesmo arretado mesmo assim, feliz da vida, porque Jesus eu sendo assim um mísero pecador, Jesus me usa para ganhar vidas para ele, me usa a nossa vida como instrumento para transformar a vida de outras. Então isso nos traz muita alegria mesmo. E no passado mesmo, essa questão da religiosidade, mas eu quero afirmar que isso ainda não deixou de ser realidade, certo? Isso aí é realidade em algumas regiões do nosso Nordeste. Essa questão da religiosidade tem sido muito forte ainda, em algumas cidades pequenas do interior aí
do Nordeste tem sido ainda bastante difícil, mas que nós temos que entender, né, que tudo isso é vencido através do vida na vida, sabe? Se envolver primeiro com as pessoas para depois chegar com o evangelho. Então, é isso aí. Religiosidade existe, mas ela pode ser vencida sim. Ou seja, não vai ser pelo poder da palavra humana, né? Vamos dizer assim, não vai ser você que vai estar convencendo ninguém, não é verdade, Halisson? São as tuas atitudes primeiro, não é verdade? E depois, né, claro, você vai apresentar quem é o Halisson. E falando em quem é o Halisson, me veio aqui uma pergunta na mente agora, o Halisson. Você nasceu em berço evangélico ou não? Como é que é? Não. Conta um pouco da tua história aí. Eu entreguei minha vida para Jesus Cristo ali no ano de 2000. Então, entreguei minha vida para Jesus no ano 2000 e aí me casei. Só que aí eu trabalhava eu era membro da Igreja Batista Memorial de Mossoró. Sim. O pastor na época era o pastor Daniel de Lima Alves. E ali, assim que eu entreguei para Jesus, nós começamos a desenvolver um trabalho na igreja, porque eu sempre tive aquele negócio, né, de não ficar parado. Eu sou um pouquinho agitado, tá entendendo? Sou Sim. um pouquinho agitado. Eu falei assim, poxa, Jesus está mudando a minha vida, por que eu não posso ajudar também a Jesus a mudar a vida de outras pessoas? E ali, conversando com o pastor, aí o meu pastor foi e tinha um trabalho, era uma frente missionária numa favela lá em Mossoró chamada Favela do Fio. E aí estava parando lá o trabalho. Aí eu falei assim, pastor, deixa eu tomar a frente lá. Isso já 6 meses, 8 meses depois que entrega a vida para Jesus. Eu disse, deixa eu ir para lá, tomar conta lá. E aí a gente começou a cuidar daquele trabalho. E o trabalho começou a crescer. Aí eu entrei para o seminário, logo segui já, né, entrei para o seminário, a igreja sempre investiu na minha vida. Me formei ali no Seminário Teológico da Potiguar e a gente continuou em frente. Logo eu fui ordenado pastor e aí veio o desafio pelo meu amigo, o meu mentor, o pastor Manuel Moreira, né, que atua ali naquela cidade, na região do Vale do Açu, né, e juntamente com o pastor Cirino Reforço, eles me ajudaram muito, até hoje eles me ajudam, são meus mentores aqui no campo missionário. E aquela igreja lá atrás, que aquela frentezinha missionária que estava acabando, lá deixou de ser uma favela, hoje chama-se Bairro Esperança, e tem uma igreja batista ali naquele lugar. E aí a gente veio para Missões Nacionais e estamos aí nessa luta, nessa bênção, seguindo a vida, plantando igreja, e nós entendemos que foi para isso que Jesus nos chamou. Maravilha. E falando em bênção, onde é que você conheceu a nossa querida Ciele? Minha amiga, ali foi uma bênção mesmo na minha vida. Eu morava no bairro chamado Abolição 3 e ela no bairro Abolição 1, então eram uns 10, 15 quilômetros de distância de um para o outro. E nós nos tínhamos conhecido quando nós estávamos vivendo ali na igreja católica, né? Eu sempre gostei muito dela, só que aí ela morava pro lado de Fortaleza, a gente não tinha muito contato e tal. Aí depois que a gente começou, a gente se conheceu melhor e tal, conhecia a família dela, a gente foi se aproximando mais, a gente começou o nosso namoro e a gente entregou a vida para Jesus logo, imediato assim, porque a minha família toda já era cristã, toda, um que não era eu. Aí, interessante, eu saía de casa e dizia assim, isso, antes de eu entregar, não conhecia nem se ela ainda. Eu dizia assim, olhava para minha mãe e dizia assim, ô mãe, ei pastora, manda uma mensagem aí, ora por mim aí, viu? Prega para mim aí, porque as suas orações estão fracas. Aí minha mãe sempre olhava e dizia assim, meu filho, você ainda vai ser um pregador da palavra do Senhor. Eu digo, você é doido, eu lá com o negócio do pastor, você tá mãe. E por muitas vezes eu chegava em casa, né, tarde da noite, às vezes 2, 3 dias fora de casa, aí eu encontrava minha mãe, sabe? Eu passava por quarto e sempre passava pela porta do quarto da minha mãe. Sim. De joelhos orando por mim, sabe? Então,
através dessas orações foi que começou, sabe, eu comecei a ver assim, poxa, minha mãe orando por mim, isso começou a quebrantar meu coração, sabe, algo começou a mudar dentro de mim, e aí daí em diante foi que entreguei minha vida para Jesus Cristo e a minha família toda, graças a Deus, tive o privilégio de batizar o meu filho, sabe, assim, eu não tenho nada que reclamar, eu digo que eu não tenho tudo o que quero, mas Jesus nunca deixou faltar nada daquilo que eu preciso. Eita, que legal. E a gente vê, né, Alisson, tá aí, essa é a fórmula que tá aí, muita gente já fez e deu certo, e tem muita gente às vezes fazendo o contrário ou até mesmo deixando de fazer, né? Às vezes você tá com o marido, você tá com o filho, você tá com alguém que você ama, né? Que de repente ainda não se entregou a Jesus, né? Não reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador, e aí o que é que você faz? Qual a atitude? O que é que você está fazendo, né? Você está ali querendo, através de palavras pesadas, né? Olha, se você não morrer, você vai pro inferno, se você morrer, você vai pro inferno, aquelas coisas mais pesadas e tal, né? Ou você tem também a opção de dobrar o joelho e sempre que encontrar com essas pessoas, você vai ser uma bênção, você vai ser uma referência nessa nação, você vai ser uma referência para tua família, você vai ser um pregador da palavra, ainda que seja a coisa mais absurda, né, para aquela pessoa que, como você ouvia, né, era a coisa mais absurda, e nós sabemos que tem muitos homens e mulheres de Deus, né, que eram pecadores ao extremo, né? E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus, que é o que aconteceu com certeza na minha vida também, né? Na sua vida, né? Talvez não foi diferente, e tudo isso porque teve alguém que dobrou o joelho e acreditou e sempre falava para você vai ser uma bênção, né? Então eu acho que isso faz toda a diferença, né? Quando a pessoa decide ter um pouco de sabedoria em relação àquela pessoa que ela ama, que eu acredito que hoje é o que você faz em relação aos teus alvos, né? As pessoas que você olha e às vezes está ali, é um cara totalmente afastado e tal, e aí você deve também fazer a mesma coisa, né, o Alisson? Deve olhar para ele e falar: meu irmão, você vai ser bênção, não adianta, não, você pode espernear, pular, ir para todo lado, mas vai ser bênção, vai daqui a alguns dias você vai estar abrindo igreja também em algum lugar desse Brasil aí. Eu acho que é mais ou menos isso, né, o Alisson? É desse jeito, né? Foi uma das coisas que minha mãe me ensinou, foi essa, quando eu praticamente esnobava, né, a minha mãe, e hoje em dia aí tá aí, o que é que Jesus me tornou hoje, e até mesmo quando nós vamos conversar com algumas pessoas e elas falam assim, até mesmo o testemunho também da Meire, né, que era uma eu acho que eu vou falar que eu sou nordestino, eu sou sertanejo, não tô nem aí, sabe? É o jeito que eu falo mesmo. Era macumbeira, e aí a gente foi falar de Jesus para ela, e ela disse assim: Deus me livre, eu nunca vou ser cristã, nunca vou ser crente, não sei o que mais, e se irritava muito, e a gente sempre naquela situação de oração, né? Até porque as pessoas que iam para ela lá fazer trabalho lá, as pessoas estavam entregando a vida para Jesus, e ela estava ficando já sem para onde correr. Sem cliente, né? Sem cliente. Sem cliente. Então, ela não me escutava, ela não queria mais conversa comigo, mas não porque eu confrontava ela. Não, eu sempre olhava para ela, chegava perto dela e dizia assim, do jeito que a minha mãe fazia comigo: olha, dona Meire, eu estou orando pela vida da senhora. Jesus tem coisas melhores para a senhora. Sempre só dizia isso. Sim. E aí ela ficava irritada, aquele negócio, brava, a gente chama aqui, ficava escumando no canto da boca, né? E aí a gente continuou, e aí fomos cercando ela, fomos orando, falou de Jesus lá pro neto dela, depois falou de Jesus pra a filha dela, os dois entraram dentro da casa, já eu não podia ir lá, né? Ela não deixava entrar dentro da casa dela, mas aí os dois começaram a falar de Jesus lá dentro da casa dela, e hoje nós temos aí uma ex-macumbeira que é líder em formação de um pequeno grupo multiplicador no sertão. Olha só, meu Deus. Então, assim, mais uma linda história, né? Vamos dizer assim, né? Seria muito bacana se a gente pudesse um dia, o Alisson, ter um contato, né? Com essa pessoa.
até para ela contar pra gente o que é que ela sentia quando você falava essas coisas para ela. Legal. Vamos ajeitar assim. Voltando para lá, a gente pega uma internet, porque a internet lá é difícil. Sim. Aí, rapaz, quando eu quero, por exemplo, uma chamada dessa aqui para me fazer internet lá na zona rural, sim. Falar com o menino lá, o rapaz que é o dono que ele tem não é um provedor, ele tem uma antena rádio lá e ele tem lá, acho que é 20 mega de internet, e ele bota um roteador forte e roteia, né, as outras pessoas. Então aí, para me fazer uma chamada dessa lá, lá na roça, eu tenho que arrumar um cabo de 60 metros um cabo desse de internet, para eu passar, conecto meu computador para ficar legal aqui com vocês. Ah, legal. Que bacana. Ô, Halisson, estamos aqui já, né, chegando ao nosso finalzinho do nosso Quarta Missionária de hoje, mas antes de a gente encerrar, o que você diz aí para esse povo? Queria que você trouxesse as suas considerações finais e queria que você ficasse à vontade aí para falar para os nossos ouvintes. Eu tenho muita gente conectada aqui, muita gente com certeza impactada aí com o teu testemunho, né, com todas as histórias que você tem contado aqui para nós, né? E eu queria que você trouxesse então a eles aí as suas considerações finais e ficasse à vontade, o que você sentisse no coração de falar. Então, quero agradecer a todos, né, que estão escutando aí a Rádio 316, a todos os ouvintes. Eu estou aqui com o celular aqui, meu amigo. Vou responder a todos vocês, tá certo? Pode ter, até assim que eu terminar aqui, eu vou começar a responder a vocês, mas muito obrigado mesmo. Obrigado a todos os batistas brasileiros, né, que se envolveram na campanha passada. Nós temos aí o resultado, o fruto disso, a nossa carreta missionária. Você que é médico, né, dentista, e quer nos ajudar ali em Petrolina e Juazeiro, nós estaremos com a carreta lá na última semana. Como vai dar prazo para você se preparar? Na última semana de junho de 2022. Todo mês de julho de 2022. Então nós teremos aí 5 semanas para trabalhar com a carreta. É o período que a carreta vai chegar lá para a gente, mas vai ser bênção demais. Então você que é médico, dentista, que é profissional da área da saúde, fica o nosso convite para que vocês venham nos ajudar a cuidar da saúde aqui dos sertanejos. A verdade não é cuidar da saúde, né? Como a doutora Germana lá do Novo Sorriso do Amazonas fala, não é cuidar da saúde, é cuidar de gente. Venha conosco, pode entrar em contato, que nós teremos o maior prazer de recebê-los aqui. E você também que nos escuta, quer montar a sua caravana aqui para esse período com a carreta, né? Temos outros períodos também, os feriados do ano, que nós podemos receber. Nós temos uma parceria que vem uma van odontológica, né? Que cabe um dentista e um médico. Mas o período da carreta será nesse período da última semana do mês 6 e do mês 7 do ano de 2022. Então, monta lá a sua igreja, vem para cá, tá bom? Nós teremos o maior prazer de recebê-los aqui e agradecer a cada um de vocês que oram por nós. Então, vai ficar aí mais um missionário velho arretado, essa família arretada, para que vocês coloquem aí no caderno de oração de vocês, aí nas suas orações, continue orando por nós, porque o nosso sonho e as nossas orações são que nós não vamos descansar até que o último sertanejo escute sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, muito obrigado mesmo, viu, Elber? Obrigado a todos aí envolvidos na Rádio 316 e que Deus nos abençoe. Amém, Halisson. Obrigado, muito feliz de estar nesse bate-papo aí com o nosso querido pastor missionário Halisson, plugado com a gente aí, ele tá ligado com a gente no nosso sertão. Hoje. Oi, pode falar. Tá feito o convite pro senhor também, viu, Elber? Comer aqui uma buchada de bode. Eita, aí sim, aí demorou, né? Que bacana, com certeza, não vai faltar oportunidade, sim, né? A gente vai estar, um dia eu já conversei com o pastor Fabrício aqui, que um dia a gente ainda quer pegar um carro assim, sabe, e fazer um programa de cidades, né, aí no Nordeste, quem sabe, né? A gente chegar em cidades, nem que a gente tenha que andar com um cabo de 200 metros aí para estar plugando
chegando nessas internets rurais aí, mas a gente quer pensar em alguma coisa nesse sentido, para fazer programa ao vivo diretamente do sertão. Já pensou? Que coisa boa? Fazer um programa ao vivo, e ao vivo que eu falo assim, é numa praça, fazer um programa de uma praça e para todo o Brasil, e junto com aquele povo ali que vai estar acompanhando e depois fazendo apelo e o negócio sendo bacana. Halisson, obrigado, querido, pela tua participação, muito enriquecedora hoje, a nossa manhã, a nossa quarta missionária de hoje. Se você quer entrar em contato com o Halisson, 77991183938, esse é o telefone dele para você entrar em contato, marcar um dia para você estar ali como voluntário. Quer enviar uma oferta também? Anota esse telefone. Você sentiu no coração de abençoar essa família aí? Anota o telefone aí e, por favor, né, deixa Deus te usar. Halisson, obrigado, querido, Deus te abençoe, até a próxima então, muito boa a conversa aqui contigo hoje. Abraço, tchau, tchau. Valeu. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.